O tema da mensagem dessa noite é o dia do Senhor. Acompanhando aí a epístola de 2 Pedro, nós vamos falar, não se preocupe com o horário, que a gente vai conseguir tratar tudo. 2 Pedro, capítulo 3. A preocupação do apóstolo Pedro com a sua igreja, e a primeira epístola e a segunda, não é uma epístola evangelística, né? Vocês têm ouvido isso desde o início do mês, mas é uma epístola que trata com a igreja, com os crentes. E Pedro muito preocupado, né, com o que estava acontecendo com a igreja, com os ventos de falsas doutrinas, não diferente dos dias de hoje, né? As coisas vão se repetindo ao longo da história, e Pedro ali está exortando a igreja, para que a igreja pudesse tomar cuidado com os falsos mestres, se santificasse, buscasse o Senhor, perseverasse na fé, porque a vinda do Senhor é breve. E alguns questionavam, inclusive, né? Que breve isso, que parece que nunca chega, né? Como nos dias de hoje. Então Pedro exorta a igreja para que se mantesse de pé. E a primeira epístola, essa segunda epístola, no capítulo 3, que nós vamos ler daqui a pouquinho, Pedro ele está falando para os crentes, e nós temos a comprovação disso, essa certeza, em 1 Pedro, capítulo 1, no primeiro versículo, que pode estar na tela para me ajudar, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. Pedro está falando aos eleitos, aqueles que já têm Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É interessante que semana passada eu enviei um vídeo para o pastor Carlos de um falso profeta numa igreja, de falso profeta, e ali usou um termo que eu não tinha ouvido ainda, que era bibliolatria. Essa igreja de um pastor muito famoso, eles querem reescrever a palavra de Deus, e eles dizem que nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que temos a Bíblia como nosso livro de fé, como a palavra de Deus, né? Nós somos idólatras da palavra de Deus. Você vê, as heresias estão aí, é uma igreja grande, são muitas igrejas, muita gente seguindo esses falsos mestres, tanto no primeiro século quanto nos dias de hoje, as heresias estão aí. Apóstolo Pedro, ele está combatendo as heresias tanto do primeiro século, e ainda continua falando nos dias de hoje, combatendo as heresias e os falsos mestres, né? Então o apóstolo Pedro, ele encoraja os cristãos a manterem-se fortes na fé e nos ensinamentos do Senhor Jesus, para que não sejam influenciados por esses falsos mestres. E ali, 2 Pedro 3,14, diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Exatamente o que Pedro fala para as igrejas é o que Deus falou lá atrás, no Antigo Testamento, para Josué. Pedro está dizendo que eles precisavam permanecer na doutrina. Pedro menciona os escritos do apóstolo Paulo, e lá em Josué, quando Josué assume o ministério, Deus fala a mesma coisa, né? Para Josué: Josué, é o seguinte, quer ser abençoado? Não se desvie da minha lei, não foi isso? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite nela o quê? Uma vez por dia? Dia e noite. Não é isso que o apóstolo Pedro está falando com a nossa igreja? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Portanto, não é novidade o despertamento de fé, não é novidade o avivamento, não é novidade Deus falar para a igreja se santificar. Desde sempre, Deus tem falado para os crentes, para os filhos de Deus, se santificar. Pedro ainda nos exorta a despertar a memória, recordar. 2 Pedro 3,1 diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, despertar-lhes a memória. Pedro afirma que o apóstolo Paulo já havia ensinado a eles
já havia enviado suas cartas. 2 Pedro 3, 15, 16 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Por isso, irmãos, que é fundamental, os irmãos que estão chegando na igreja, né, que a gente chama de candidatos a membros, nós somos, de certa forma, muito exigentes, ou talvez para alguns chatos, né? Porque uma das primeiras exigências nossa, dentro do tempo hábil, né? Carta de transferência 3 meses e declaração de fé 6 meses, a partir de 6 meses, a primeira exigência é estar matriculado na escola bíblica dominical. Não é possível entender um crente que vai conseguir passar pelas vicissitudes da vida sem ter base bíblica. Não vai conseguir. Sabe, irmãos? Por isso que nós precisamos estar na igreja nos cultos. Culto da manhã, participou da escola bíblica dominical? Culto da manhã, culto da noite, culto de quarta, tem o culto das mulheres, tem culto sexta-feira da juventude, tem os cursos que a igreja promove, tem as conferências. Essa igreja é uma igreja de ensinamento bíblico. Se tem membro nesta igreja que não tem firmeza de fé, é porque não está andando conforme o apóstolo Pedro está dizendo, buscando nas escrituras. Nós precisamos de rabi, nós precisamos de mestre, nós pastores nunca paramos de estudar, estamos sempre estudando, porque nós precisamos cada vez mais nos aprofundar nas escrituras sagradas. Como eu vou permanecer de pé se eu não tenho as escrituras sagradas no meu coração? É fundamental que cada crente se esforce para estar na igreja. Estou cansado, trabalhei, sabe? Eu sei, irmãos, antes eu só tenho 11 anos de ministério. Antes disso eu trabalhava muito. Eu era microempresário, trabalhava muito, mais do que funcionário, né? Funcionário tem descanso, empresário não tem descanso. Mas eu trabalhava muito na igreja. Eu era barata de igreja, era de segunda a segunda, eu amava estar na igreja. Isso me deu uma base, sabe, bíblica e religiosa, institucional, muito grande para poder tentar ser um bom pastor. Porque eu conheço a igreja de Cristo. Sei os momentos bons e os momentos de dificuldade, porque eu vivi a minha vida inteira, depois de convertido, dentro da casa do Senhor. E o crente que se abstém de estar nos cultos, ele está perdendo o crescimento espiritual e um dia será cobrado. Vou contar aqui uma alegoria da importância de saber, de conhecer, porque o apóstolo Pedro está dizendo que é para trazer lembranças. Que lembranças são essas? São lembranças que você, ao longo da sua vida, você estudou. E no dia mal, você aplica a sua teologia de fé em prática. Havia um navio que saiu com transporte de coisas muito preciosas, muito importantes, muito valiosas. No meio da viagem, no meio do oceano, esse navio enguiça. E aí o desespero, tinha prazo para entregar, né? E Porto, quem conhece sabe que Porto é caríssimo se você atrasar as entregas. E aí liga daqui, liga de lá, decidem, encontram um especialista na mecânica de navio e pega um helicóptero lá onde ele estava, pousa, ele entra e leva até o navio no meio do mar. Quando o especialista chega, ele manda, me leve lá à casa de máquinas. O especialista olha, tal, pá. Ele abre sua bolsa, pega um martelinho e toque. Aí tudo começa a funcionar o navio. Aí coloca na bolsinha dele, pega o helicóptero, volta para sua terra e manda a nota fiscal. Valor, $10.000. Aí o dono do navio ficou chateado. Que negócio é esse? Ele foi lá, só deu uma marteladinha, $10.000. Discrimina aí tudo que esses gastos aí para ser esse valor de $10.000. Aí prontamente mandou um e-mail, $1. Bater com o martelinho. 9.999, saber onde eu bati o martelo. Saber a respeito de Jesus é vida para nós.
Senão, no dia que você tiver que bater o seu martelinho, você vai aplicar uma teologia errada. Você vai aplicar a sua própria teologia e vai se dar mal. No dia da adversidade, se você não tiver a palavra de Deus em seu coração, para que você possa ter lembranças e trazer à mente, conforme 2 Pedro 3,1 está dizendo, como você vai tomar decisões importantes se você não conhece Jesus? Se você não sabe para onde Jesus está te levando? Se você não conhece as ordenanças dele, o que ele quer de você? No dia mau de tristeza, no dia que você recebe um laudo que você não quer receber, de um tratamento difícil, como você vai ter firmeza de fé se você não tiver Jesus como centro da sua vida? Quando você tiver decepções no seu trabalho, na sua família, parentela, como você vai tomar decisões importantes? O seu martelinho vai bater com que teologia? A teologia que estão aí, onde o apóstolo Pedro está dizendo que leva ao inferno, com a teologia de Jesus. Não se tira de um baú aquilo que não foi colocado dentro, entende, irmãos? Você não vai tirar do seu coração, da sua mente, aquilo que não foi colocado. Por isso que nossa igreja, nós batistas, primamos pela escola bíblica dominical. Toda igreja batista, é caro construir uma igreja batista, sabe por quê? Porque você tem que ter um bom templo, mas você tem que ter um prédio de educação religiosa, que é muito caro construir, salas, cadeiras e toda a tecnologia necessária, mais professores. Fazer um galpãozinho para 2.000 pessoas sentar e vai lá assistir um culto e não tem escola bíblica, isso é fácil. Mas você doutrinar, ensinar, redarguir, né, corrigir, irmãos, isso é caro. Por isso que a nossa igreja exige tanto dos membros, porque nós sabemos que o dia mau vai chegar para todos nós. O problema não é o dia mau chegar, o problema é um martelinho. O que eu vou fazer no dia mau? Qual será a decisão que eu vou tomar? De onde eu vou tirar do meu coração? O que vai sair do meu coração, de meus lábios, de meus sentimentos, de minhas emoções, de minha postura, de minhas decisões? Vai sair evangelho puro e pleno de Jesus, bíblico, ou vai sair qualquer outra coisa que não se chama evangelho de Jesus? Se ao longo da sua vida você encheu sua mente e coração das coisas de Deus, meu irmão, no momento crucial, se não aconteceu, vai acontecer da sua vida, ou vários momentos cruciais, você vai dar respostas. Se você encheu seu coração de Deus, a resposta vai ser de Deus. Mas se seu coração é um coração com a teologia equivocada, um coração carnal, a sua resposta para as vicissitudes da vida será uma resposta carnal, resposta emocional, uma resposta de teologia e religião, que não é a religião e a vontade de Deus. Terceiro, apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar preparados para um acontecimento extraordinário. Algo extraordinário vai acontecer. É o ápice da nossa fé, que é a volta de Jesus. Estava conversando agora há pouco com Marinete sobre isso. Irmãos, quantos estão frequentando igrejas? Quantos já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quantos assumem liderança nas igrejas pelo mundo afora e não são convertidos? Quantos se decepcionarão no dia que Jesus voltar? Quando Jesus falar, mostre-me suas mãos. E ele vai gritar e dizer, mas eu profetizei, mas eu preguei, salvei multidões, eu curei. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque viveu uma vida rasa, uma vida sem se aprofundar em conhecer o Mestre, sem se aprofundar em conhecer Jesus. Sabe o que eu fico muitas vezes escandalizado, talvez seja esse o termo? Apóstolo Paulo, após sua conversão, sendo quem ele era, conhecendo a Torá de có e salteado, vivendo essa teologia do Antigo Testamento de có e salteado, quando ele teve o encontro com Jesus, apóstolo Paulo, sendo quem ele era, ele ficou 3 anos se dedicando à palavra de Deus, fazendo a releitura. Quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? Para desprezar ou menosprezar as Escrituras Sagradas e não se debruçar sobre ela, para compreendê-la, para entendê-la, para viver a palavra de Deus. Jesus, que era Jesus, ele passou 3 anos
discipulando os apóstolos, mesmo assim no dia da crucificação eles ficaram perdidos. Quem é você para não ter um rabi, um mestre na igreja a qual você é membro? Não se matricular numa escola bíblica dominical para receber a instrução? Isso é falta de humildade no coração, falta o Espírito Santo de Deus agindo fortemente no seu coração para te dizer: você precisa se submeter às autoridades dadas por Deus na igreja a qual você é membro. Vá para a classe, se submeta. Mas eu já dei aula na escola bíblica dominical. Vá para a classe. No dia que Deus te chamar, você se torna professor. Mas comece como aluno, irmão. Seja humilde. Aqueles que não frequentam e rejeitam a escola bíblica dominical, nem trabalho é desculpa. Eu tenho um aluno, 2 alunos na classe Boas-Vindas. Trabalham um embarcado e outro por escala. E eu falei: não há desculpa. Você trabalha embarcado, domingo trabalha? Não. Então vamos fazer o seguinte: você vai participar, leva a revista, embarcado, a gente faz uma chamada online e você vai receber doutrina. Ele aceitou. Domingo eu faço uma ligação para ele e ele recebe lá a palavra, instrução. E eu falei para ele: irmão, se você não participar da escola bíblica da Boas-Vindas, você não vai conseguir membrar. Você precisa. E ele está lá, fica 4, 5 semanas embarcado, aluno assíduo. Não existe razão. Se você que está ouvindo em casa ou aqui, você tem dificuldade de participar, reclama: eu preciso participar e não posso, porque eu trabalho assim. Nós vamos criar uma forma de dar a palavra para você, irmãos. Busque e acharás, peça e receberás, bata na porta dos pastores e nós vamos resolver a tua questão. O que não pode é você ficar sem doutrina. Entende, irmãos? Porque no dia da adversidade, ou nos dias que estão aí, muitos seguindo pastores de internet. Agora a moda, Deus, só Satanás mesmo, né? Satanás. Agora a moda é pregadores de mirins. O diabo é sujo, irmãos. Pregadores de mirins. Menina ficando rica, pregando o falso evangelho, profetizando. Agora apareceu mais um menino, falso profeta também, deve ter uns 9, 10 anos. Isso é demônio, irmãos. Dentro da igreja para enganar. E tem muitas pessoas seguindo. Pastores fazendo leilão em púlpito, leilão de tênis, leilão de relógio Rolex, bancos VIPs com sala de massagem, já viram isso? Na igreja deles? Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos estão indo para ventos de doutrinas que satisfazem o seu coração, e o evangelho, ele traz desconforto para mim. Quando eu estou buscando ao Senhor, ele traz um desconforto, porque ele vai querer me plumar, vai querer me acertar, vai querer me corrigir, assim como você. E isso mexe com a nossa humanidade, porque nós temos que lutar contra a carne. E o evangelho é contra a nossa carne. E é o Espírito que tem que reinar. A verdade nos liberta. E essa verdade está na palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo, e o próprio apóstolo Paulo também fala nas suas cartas. E 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Perdão, isso aqui é 2 Pedro 3,10, me perdoa, é que eu li embaixo. Coloca de novo 2 Pedro 3,10. Vou reler, irmãos. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que o humano carnal está fazendo nesta terra, inclusive o religioso, se desfará, queimará. Somente o salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus entrará no gozo do nosso Senhor. Apóstolo Paulo agora, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos,
seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para todo sempre, com o Senhor. Nós não podemos nos esquecer, Jesus volta breve. E essa era a preocupação do apóstolo Pedro. Por isso ele exortou a igreja. E ele estava exortando naquele tempo, no primeiro século, está exortando esta noite, este mês. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Busque ao Senhor de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Reconheça os seus pecados, independente de ser membro de igreja ou não. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os a Jesus. Peça perdão, Deus, me perdoa em nome de Jesus. E peça ajuda, Espírito Santo, me ajude a não permanecer cometendo os mesmos pecados. Porque muitos crentes estão vivendo na igreja acostumados com pecados. Estão pecando pecados repetidamente, como se isso fosse natural. E não é para Deus. Não é natural ter gato de luz. Não é natural ter gato de água. Não é natural ter gato de net. Não é natural não pagar imposto. Você é empresário? Lamento, eu fui. É terrível, tem que pagar imposto, eu não posso fraudar o leão. Mesmo que seja uma corrupção de governo. Mas Jesus lá pegou a moeda e disse, dai a César o que é? Nós seguimos a esse Jesus. E não aos falsos profetas. Seguir a Jesus é caro. Seguir a Jesus é morte. Seguir a Jesus é sofrimento de cruz. Se ele sofreu e morreu por nós, quem é você para não sofrer as sofrências que tem que sofrer e morrer os seus pecados, os meus pecados por ele? Se não for assim, não é salvação. É qualquer outra coisa, mas não é salvação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para todo sempre com o Senhor. É isso que eu almejo. Queríamos que ele voltasse já, nessa noite. Imagina que glória, vivos aqui, som da trombeta. É isso que devemos almejar. E quando o nosso coração está nas Escrituras Sagradas, lemos e relemos, lembramos e relembramos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, nada mais neste tempo é importante, irmãos. Nem a riqueza, nem os bens, nem o sucesso, nada, nada. Jesus é o centro da sua vida. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro da igreja. E as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus viva e eficaz. E se você quiser se incendiar do Espírito Santo, somente através das Escrituras Sagradas. É isso que o apóstolo Pedro nos exorta esta noite, assim como exortou no primeiro século. Busquemos ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma, para que nós nesse tempo possamos ver a glória de Deus na nossa vida e através de nós, mas com expectativa, aguardando a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos?